Então, como eu estava dizendo, meus irmãos, dependemos de Deus para tudo. É Deus que nos santifica, nos ajuda. Aquelas botas que a Ana via no sonho dela, que apareciam no meio do caminho, de tamanhos diferentes, conforme a dificuldade, elas iam aumentando o cano, é o próprio Deus nos ajudando. Nós temos que fazer a nossa parte e prosseguir, irmãos. A palavra diz: tem de bom ânimo, esforça-te, porque o reino de Deus é conquistado por esforço, irmãos. Se não nos esforçarmos, se não continuarmos, não perseverarmos nesse caminho, nessa caminhada, o que nos resta, irmãos? Voltar atrás, sabendo que Deus não se agrada daqueles que voltam atrás? O que nos resta? A palavra diz: se negligenciarmos tamanha salvação, como escaparemos da condenação? E falando em condenação, essa manhã eu também tive um sonho. Infelizmente, novamente, eu sonhei com a minha vizinha. Vocês sabem de quem eu estou falando. E no sonho, ela me via na rua, alguém tinha batido na porta dela no momento em que eu estava bem na frente da casa dela, passando. E quando ela atendia, me via, mas nós estávamos bem. Era como se nós já tivéssemos feito as pazes. E ela dava atenção a essa pessoa e não dava muita atenção a mim. E ela falava com essa pessoa e essa pessoa falava para ela: olha, você tem um lote, aquele lote lá, com 25 mil reais você faz uma kitnet. E aí você pode viver de aluguel. E os olhos da minha vizinha, ela se enchiam com aquela palavra, gostava do que estava ouvindo. E mesmo no sonho eu entendia que era o próprio inimigo de nossas almas enchendo mais uma vez a cabeça dela com distrações, para que ela se envolvesse com as coisas desse mundo e não percebesse em que tempo nós estamos, não buscasse a Deus. E eu ficava triste com aquilo porque era uma pessoa boa, nós estávamos bem, eu amava, a amo. E eu no sonho mesmo eu pensava, o inimigo está mandando distrações. Então eu ouvia uma voz que dizia: existem pessoas que não têm jeito, estão condenadas ao inferno, mesmo sendo boas. E aquilo é triste, irmão, saber isso, porque as pessoas pensam que elas são salvas pelos seus méritos. Deus, como diz a palavra em Tiago 2, verso 9, Deus não faz acepção de pessoa. O homem pode fazer, como está aqui, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos, mas as pessoas têm que se arrepender. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje é um motivo de alegria, porque o Senhor mostrou duas coisas importantes sobre a nossa dependência dele, né? O quanto somos dependentes deles. Ele está conosco, nos ajuda se nos dispormos a ser ajudados. Se nos dispormos a sermos obedientes, prosseguirmos conforme diz a sua palavra. Eu quero ler rapidamente o que está escrito em Tiago, capítulo 4, que diz assim, o título: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, pois não perdis. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para o guardastes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em vão, diz a palavra, a escritura, que diz: o espírito que em nós habita tem ciúmes. Vocês acham que é em vão isso que a palavra diz?
Verso 6 diz assim: antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Era o que eu estava dizendo, irmãos. Temos que nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Temos que admitir que não somos nada, não temos mérito, somos salvos pela graça, graça que é o mistério de Deus, que foi cumprido, revelado em Jesus Cristo. Ele que nos salva. Todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, diz a Santa Palavra. Todos nós pecamos, irmãos. Não é porque você é bonzinho ou malzinho que você vai alcançar salvação ou condenação, mas sim pelo quanto você se arrepende e se dispõe a mudar e ser nova criatura e seguir a Jesus Cristo, seguir a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra diz: eis que coloco diante de vós dois caminhos, segui o caminho do bem para que te vá bem, seguir o caminho correto, o caminho é Jesus Cristo, irmãos. Estando em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nós temos comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo, com o Espírito Santo. Irmãos, eu também sou má, sou pecadora, já cometi atrocidades que me envergonho até de lembrar. Eu não sou melhor do que a minha vizinha, do que tantas pessoas que vão para o inferno, não. A única diferença é que eu dei ouvido à voz de Deus e admiti que nada sou, miserável pecadora. Admiti que preciso de salvação, redenção, remissão e que Jesus Cristo